primeiros anos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ronise Midori e junto com a professora Caroline, nós vamos dividir as aulas de redação com o primeiro ano. Na semana passada, ela começou com o assunto carta, que é uma sequência da narrativa, só que a carta que ela falou semana passada era a carta pessoal. Antes de eu começar a minha aula hoje, que tem um tema complementar a ela, eu quero dar as boas-vindas aos alunos novos e deixar o meu abraço carinhoso para todos os meus alunos, tanto deste ano quanto os meus ex-alunos. Então, é um prazer estar com vocês novamente. Eu achei que eu não estaria mais com vocês novamente, seria só na época do F2, e então é muito legal estar com vocês novamente. Porém, o nível de estudo agora mudou e vocês precisam ter um pouco mais de foco. Revisar é importante, então não deixe de fazer atividades e não acumulem também. A nossa carta hoje é a carta aberta. Diferente da carta que a Carol falou semana passada, sobre a carta pessoal, ela tem algumas características diferentes. E aí, é importante que vocês lembrem que carta pessoal tem o caráter íntimo. A questão da informalidade está presente na escrita, no jeito de você tratar. Você pode usar as piadinhas internas para colocar lá dentro e tal. Então, quando você escreve uma carta pessoal, a linguagem é uma linguagem mais simples. Os pronomes que você usa são os pronomes de uso cotidiano. Já a carta aberta é uma carta onde você é um representante. E para ser representante de um coletivo, você precisa ter uma certa seleção de palavras, seleção de ideias, para que você, quando se posicionar diante do outro, seja com mais qualidade de argumentação. Então, a carta aberta é o primeiro passo para que vocês tenham uma boa argumentação. E isso cria o seu volume de conhecimento e o seu modo de ser argumentativo até o Enem, e vocês poderem arrasarem na prova do Enem. Um dos temas que a gente vai falar hoje é sobre o vocativo e o pronome de tratamento, que tanto na carta pessoal quanto na carta aberta, eles têm uma relevância muito grande. Primeiro que o vocativo, ele é o chamado. E a intenção é você chamar a atenção realmente daquela pessoa. Para isso, lembre-se que sempre que você for começar, você vai começar com o vocativo, vai usar a pontuação correta e também vai usar o pronome de tratamento. Esse pronome de tratamento já tem relação com a função que a pessoa, a questão da hierarquia. Então, tome bastante cuidado com a escolha. Eu trouxe alguns exemplos para vocês perceberem que o pronome de tratamento e os vocativos são importantes pelo peso que dá na sua linguagem. Então, senhor diretor, senhores professores e senhoras professoras, colegas, boa noite. Vejam que todos os termos estão com vírgula depois do vocativo. O uso habitual do vocativo é junto à vírgula. É uma introdução. Quando eu chego e falo assim, fulano, Anderson, Edson, faça isso para mim, esse vocativo, esse nome, já denomina que eu estou falando diretamente com uma pessoa. Então, aquela pessoa está sendo chamada para conversar comigo. Então, esse vocativo é um uso importante. Tome cuidado com o uso do pronome de tratamento. Senhor e senhora, na dúvida, é melhor usar aquilo que você tem certeza, hierarquicamente falando, que o senhor e senhora é uma demonstração de respeito, do que colocar um pronome de tratamento que você não tem controle, não tem ciência do uso. Excelentíssimo senhor, vocês já ouviram falar, mas para quem ele usa? Como eu devo usá-lo? Com quem? Sempre tenha certeza de usar o pronome de tratamento. Excelentíssimo senhor, para juízes, para cargos de ministros, é o ideal, tá? Mas e se eu for me direcionar a um reitor da universidade? Ele tem um nome específico para tratamento. Então, ele tem um pronome de tratamento de magnífico. Então, é importante conhecer os pronomes de tratamento para que eu não erre na hora de fazer esse primeiro contato na carta com alguém. Na dúvida, senhor e senhora.
antes ir pelo certo do que pelo duvidoso. Vocativo faz com que você preste atenção. Eu chego e falo assim, você, Karime, a Karime vai parar e vai olhar para mim, porque ela sabe que eu não tô falando com qualquer pessoa, eu tô falando com ela. Ou você, já falei o Anderson, já falei o Edson, já falei a Karime, vou usar o nome de um aluno que eu não é meu aluno e entrou agora no colégio. Você, Yuri, por exemplo. Então, seja bem-vindo ao colégio. Então, eu estou dando boas-vindas ao colégio, ao Yuri pelo colégio. Então, eu estou usando esse vocativo para utilizar isso, né? Então, aqui tem vários modos de usar, porém, o vocativo tem um peso muito importante na hora de você dialogar com o outro. E tanto na carta quanto no diálogo, o vocativo tem essa função de centralizar a sua fala numa pessoa. Então, para que vocês possam aprofundar melhor esse pronome de tratamento e o vocativo, vocês vão ter que fazer a leitura do capítulo 8 da apostila 3. Redação trabalha um pouquinho diferente a questão do livro. A gente não trabalha o livro todo, porque tem bastante coisas que são compartilhadas com a língua portuguesa, na gramática e na literatura e interpretação de texto. Mas o vocativo aparece na apostila 3 de redação, tá? Então, vocês dão uma lidinha lá naquele capítulo. É um capítulo curto, com alguns exercícios, mas o entendimento, a revisão de conteúdo é muito importante. Então, por favor, deem uma pesquisada, revejam os conteúdos, com exceção dos foras que a gente toma quando vocês estão na adolescência, né? E a gente acaba ficando meio que bolado com umas situações ou outra. Revisar e reviver alguns momentos é importante. Um deles é o estudo. Então, revisar estudos é importante, principalmente para vocês que estão formando agora a bagagem de vocês para o ensino para o Enem, tá? Então, revisem a apostila 3, capítulo 8, sobre pronomes e vocativo. Uma das coisas importantes também é a pontuação. Não adianta eu ter uma excelente ideia, ter uma excelente argumentação, se eu não pontuar as minhas questões, a minha frase. Eu preciso que o outro entenda aquilo que eu estou falando, sem misturar quem fez o que com onde. Então, a pontuação vem para isso, vai para pontuar, separar aquilo que eu preciso, juntar aquilo que eu necessito dos entendimentos e não deixar dúvida do que eu quero. Portanto, pontuação é essencial. E saber o uso da vírgula, por exemplo, é essencial para vocês. No caso da carta, eu preciso lembrar que vírgula é usado no vocativo, em separação de elementos de sintaxe igual, de função igual. Então, eu trouxe para vocês uma carta aqui, uma carta aberta, da cidade de Batatais, de São Paulo, em que cidadãos batataenses, que é o vocativo da carta, está separado por vírgula, e dentro das razões que a carta está sendo escrita, a apresentação, a discussão e votação são os 3 termos sintaticamente semelhantes que a carta separou. Então, a pontuação aqui é importante para dizer para eles o seguinte: essa carta tem tais objetivos. Então, lembra que a carta aberta precisa ter as funções da linguagem também bem definidas. No 7º ano, mais ou menos, vocês estudaram a função da linguagem. Então, a função da linguagem referencial nessa carta, ela é muito presente. Por quê? Porque eu tenho que trazer informação. Então, a referencial, nesse caso aqui, vai apresentar um panorama de informações. Por que do problema? Então, as minhas informações do problema estão aqui. A função da linguagem é informar sobre aquilo que me incomoda, o que incomoda aquele grupo que eu estou representando. A segunda função da linguagem, que também está predominante neste tipo de texto, é a função conativa ou apelativa, que é aquela de convencimento, que aí entra, sim, a sua parte argumentativa, né? Então, é importante também que vocês lembrem que toda vez que vocês escrevem alguma coisa, que vocês se comunicam de alguma forma, nós temos objetivos. Então, o objetivo da carta aberta é reclamação, é posicionamento diante de algum problema. Portanto, eu tenho que ter informação clara e a minha argumentação também.
O uso da pontuação, então, além do vocativo, além das questões sintáticas, eu também vou indicar que eu quebrei a estrutura canônica ou a estrutura tradicional de uma oração. Então, geralmente, a estrutura mais tradicional é sujeito, verbo, complemento. A partir do momento que eu quebro essa estrutura, eu vou indicar ao meu leitor que aquela estrutura está quebrada, mas que foi intencional. Então, a vírgula ali vai indicar para a gente que você fez aquilo propositalmente e que você está ciente disso, que você é um dominante da língua. Então, sempre que vocês forem mudar a posição, colocou o complemento na frente, colocou o verbo na frente, vírgula, desde que faça sentido. Então, leiam bem a frase, organizem bem, mudou a estrutura, ficou diferente do tradicional sujeito, verbo, complemento, usa vírgula para pontuar. Um exemplo aqui, eu tenho uma carta escrita pelo Instituto Federal de Pernambuco, né? Que manda um esclarecimento aos pais sobre uns dias que foi paralisado. E aí, em vez de ele começar o sujeito, a direção, a ação que ele vai fazer, que é entrar em contato, e por quê, ele coloca o complemento na frente, com relação aos conteúdos das aulas que porventura tenham sido ministrados. Então, ali eu já tenho um complemento, porque a ação, que o sujeito é a direção, a ação é entrar em contato com quem? Qual é o objeto que você vai usar? Com os professores. E por quê? O porquê seria o complemento, ele está na frente. Então, essa mudança de sintaxe, quando bem estruturado e pontuado com vírgula, ela faz sentido e chama a atenção que você está focando primeiro naquilo que o outro quer ouvir. No caso dos pais, o que eles queriam ouvir? Que ninguém saiu prejudicado. Então, eles começaram com essa parte para depois dizer qual era a ação. Então, na carta, eu preciso ser bastante inteligente também para como colocar minha frase para que ela tenha mais efeito, um efeito dramático, um efeito de captação de atenção do meu leitor. Então, para aprofundar na questão da pontuação de vocês também, capítulo 9 da apostila 3. Redação está fazendo a apostila 3, carta aberta aparece na apostila 6, tá? Então, a gente já está trazendo também a apostila 6, mas vocês não precisam acessá-la agora, tá? A gente, aos poucos, vai colocando a apostila em uso, mas como vocês têm muito material durante as aulas e passam o dia inteiro na escola, nós vamos trabalhar de modo menos exaustivo, tá? Mas não deixe de revisar. Revisar é importante e vírgula é algo que sempre vai deixar dúvida. Como é que eu vou usar? Para que eu vou usar? Então, quanto mais eu dominar o uso da pontuação no meu texto, melhor eu vou conseguir me comunicar e melhor vai ser minha nota. A carta aberta, então, possibilita um posicionamento que eu vou tomar diante de alguém como representante de grupo. Então, a líder, ou o líder, né, de vocês, por exemplo, eles vão ter, por exemplo, eu não sei se eu vou falar certo os líderes, mas João Carlos, Felipe e Giovana, os três, quando se posicionam diante da coordenação, né, mesmo os vices, Kaique, Cauã e Mel, quando se posicionam diante da coordenação, eles vão não com uma opinião deles, mas sim com a opinião representativa da turma. Então, como eles vão ter conhecimento do que vocês acham se não houver uma discussão, conhecimento antes? Para isso é que agora a gente vai começar a montar um repertório sobre a temática que será a produção textual da próxima semana. Essa semana a gente vai montar o nosso repertório, nós vamos fazer um banco de ideias, nós vamos criar um esquema de informações para que, quando eu for colocar no papel a minha ideia, eu já tenha trabalhado, eu já tenha pensado no assunto, eu já tenho uma opinião formada sobre aquilo, tá? Então, esse repertório, hoje, parece muito atual, mas pode ser que daqui a um ano, mais ou menos, eu precise recorrer a esse meu banco de ideias, que hoje eu coloquei as minhas informações por escrito, para poder relembrar o que estava acontecendo na época.
Então, é importante que vocês registrem para vocês poderem assimilar o que é importante e o que não é. Às vezes a gente pega uma informação, lê e não registra. Não registrou, você não lembra, você não sabe mais de onde é o site, você não sabe, não tem informação nenhuma. Esse tipo de registro é importante para que vocês possam depois consultar, melhorar a capacidade da sua argumentação, mas citar a fonte também, se for o caso, porque se ela tiver com uma fonte e você se lembrar do momento de escrever, ela é um argumento de autoridade, ou um argumento de histórico, ela vai ter um peso diferente na argumentação. A temática, não é o tema, a temática tem relação com a atual situação que nós estamos do isolamento social por causa do Covid-19. Então, uma das atividades que vocês farão essa semana, como tarefa, é a formação desse banco de ideias. Eu montei aqui um esqueminha para vocês perceberem que, assim, uma ideia vai ligando a outra. E, apesar de eu não precisar usar todos, se eu tenho conhecimento, eu posso escolher qual é o argumento que vai ter mais peso dentro do meu posicionamento. Então, por isso que eu preciso ter um repertório bom. Os repertórios que eu coloquei aqui são a função do Ministério da Saúde, quem é o responsável por ele, o que é a pandemia, quais são as medidas preventivas e de contenção, o reflexo econômico, familiar e social, o reflexo do isolamento em relação à saúde mental da população, as medidas de punição para quem não cumpre o isolamento, as consequências sociais desse isolamento forçado. Então, eu tenho bastante coisas aqui, bastante temas, às vezes temas que estão um pouquinho mais envolvidos com a economia, outros mais envolvidos com política, outros mais envolvidos com saúde. Mas não me importa, porque quando eu monto essa bagagem, eu vou usar aquilo que me convém, porque eu não sei o tema. Então, eu preciso pegar uma informação de assunto, selecionar aquilo que é possível para eu usar e anotar. Então, esse é o banco de ideias. Ah, professora, mas eu vou usar tudo? Não, eu vou usar aquilo que me convém. Quando vocês guardam alguma coisa, vocês fazem um cofrinho, vocês vão usar à medida que vai necessitando. O banco de ideias de redação é a mesma coisa. Vocês vão depositando lá aquelas informações sobre aquele assunto, vai anotando fonte. Na hora de escrever, consulta e escreve. Nessa consulta e registro, você acaba marcando fontes, vocês acabam marcando de onde vem aquilo e o que melhora o seu repertório textual, tá? Sendo assim, a nossa aula está acabando e na próxima aula a gente vai falar sobre a estrutura realmente, né? Como eu começo, onde eu coloco meus argumentos, como eu coloco meus argumentos, um exercício de reconhecimento estrutural em outras cartas. Nem todas as cartas são iguais, todas as pessoas também têm a individualidade, têm um estilo. A estilística é muito comum, mas ela tem uma base comum a todos. E aí sim a produção textual da próxima semana. Para isso, eu vou enviar, junto com a professora Carol, os exercícios que nós bolamos e disponibilizaremos para vocês nos grupos virtuais em formato de PDF. Leiam com atenção as orientações para não ficar mandando para o lugar errado e perder a sua nota. Então, aqui vai ter as tarefas da apostila que a gente pediu. São poucas tarefas, tá? E a montagem do banco de ideias que eu acabei de explicar. Espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima aula.